Vamos ler o contexto do nosso texto de hoje. Mateus capítulo 26, versículo 33. Jesus havia acabado de mencionar uma importante profecia que estava para se cumprir. E as palavras do texto de hoje são a reação de Pedro a isso. Jesus havia dito: "Esta noite todos vocês tropeçarão no que diz respeito a mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu for levantado, irei adiante de vocês para a Galiléia." E como Pedro reagiu? Em outras palavras, ele disse: "Olha, Jesus, desculpa, mas eu sou uma exceção. O Senhor não fez uma avaliação correta da minha integridade. Eu consigo perseverar sob provação. Eu até entendo que isso possa acontecer com Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananita e até mesmo com meu querido irmão André. Mas, comigo, isso jamais vai acontecer. O Senhor está totalmente enganado." Bem, admiramos Pedro por ter tanta certeza de sua lealdade incondicional a Jesus, não é mesmo? Mas perceberam como ele rebaixou os outros apóstolos? Por que será que Pedro fez isso? Ele caiu no laço da autoconfiança. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Evite o laço da autoconfiança foi o subtítulo de um artigo da Sentinela de 1º de janeiro de 1998. O artigo citou o Salmo 85:8. Vamos ler esse salmo. A edição revisada da Tradução do Novo Mundo diz: "Ouvirei o que o verdadeiro Deus Jeová vai dizer, pois proclamará paz ao seu povo, aos que lhe são leais, mas que eles não voltem a ser autoconfiantes." Se vocês estiverem usando o aplicativo JW Library, comparem esse versículo com a tradução do Novo Mundo Antiga. Notaram que houve um pequeno ajuste? Na Antiga dizia, confiança em si próprios. Um ajuste parecido foi feito em Provérbios 14:16, que dizia: "O sábio teme e se desvia do mal, mas o estúpido fica furioso e confiante em si próprio." A edição revisada nos ajudou a perceber que existe uma pequena diferença entre confiar em si próprio e autoconfiança. Nesse contexto, a autoconfiança passa a ideia de excesso de confiança, uma autoconfiança arrogante. É verdade que, ao longo dos anos, muitas de nossas publicações, especialmente a Despertai, têm dito que uma certa medida de autoconfiança é necessária. Os pais devem ajudar os filhos a terem essa qualidade. Os que estão se restabelecendo de alguma doença precisam recuperar sua autoconfiança. Então, o problema não é ter confiança em si próprio. O problema é ter excesso de autoconfiança. 1 aos Coríntios 10:12 fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto. Nos versículos 6 a 11, Paulo conta um pouco da história do Israel antigo e então no versículo 12 ele diz: "Portanto, quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair." Notem, Paulo não está dizendo não fiquem de pé ou nem tentem ficar de pé. Vejam o que ele disse logo em seguida no capítulo 16, versículo 13. "Fiquem despertos, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, tornem-se poderosos." E mais tarde, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, ele escreveu: "É pela sua fé que vocês estão de pé." Então, fica claro que temos de tentar ficar de pé, e até mesmo acreditar que estamos de pé. Se não fosse para ser assim, por que Paulo diria, "É pela sua fé que vocês estão de pé"? Mas notem o que ele acrescentou em 1 Coríntios 10:12. "Tome cuidado." Ou seja, uma vez que você tem confiança de que está de pé, tome cuidado.
Lembre-se de por que você está de pé e de como a autoconfiança arrogante pode lhe derrubar. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas como ela pode nos derrubar? Bem, a gente passa a ter tanta certeza de que está de pé que deixamos de enxergar os perigos e acabamos não nos desviando deles. Isso é muito perigoso para a nossa espiritualidade. Por quê? Todos nós temos fraquezas e Satanás sabe quais são elas. Nesse mesmo capítulo 10, Paulo lista algumas: imoralidade sexual, idolatria, queixas, colocar Jeová à prova. Nós sabemos como essas coisas são sérias, ou, no mínimo, sabemos que elas são erradas. Mas se não reconhecermos o perigo do excesso de autoconfiança, podemos achar que estamos imunes. Poderemos nos colocar em situações onde a força da sedução é maior que o poder da razão. Muito cuidado com a internet, mesmo que achemos que somos fortes. Cuidado também com a televisão, que nos coloca em contato com pessoas que não levam uma vida que agrada a Jeová. Os cientistas sabem que os ratos sentem de longe o cheiro de gatos. Mas há pouco tempo, eles descobriram que quando os ratos, desde pequenos, são propositalmente expostos a forte cheiro de gato, eles despercebem mais facilmente a presença de gatos e demoram para fugir. Essa exposição deliberada ao cheiro deixa os ratos autoconfiantes. Sorte dos ratos que nem todos eles passam por essa experiência. Mas o ponto é, nós não podemos baixar a guarda. Assim que sentirmos, por assim dizer, o cheiro do mundo de Satanás, temos de perceber o perigo e fugir. Mesmo que nossa relação com Jeová pareça forte, que achemos que estamos de pé e que sintamos sua ajuda, nós temos de continuar confiando no poder dele e não na nossa força e inteligência. Moisés, Salomão, Davi, Pedro caíram no laço da autoconfiança. Por que então pensarmos que isso não pode acontecer com a gente? Hoje, mais do que nunca, são muitas as tentações. Mas como vimos no comentário impresso de nosso texto de hoje, a pessoa que aceita a ajuda de Jeová pode vencer a autoconfiança arrogante e ser bem-sucedida, como aconteceu com Pedro.